Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gostaria de saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje é 2 de novembro, né? Um feriado simbólico aí para o pessoal brasileiro aí, né? Dia dos Finados. Muitos ainda trazem essa cultura maldita em seus corações. Porque assim diz o Senhor Jesus, eu não sou Senhor dos mortos, mas sim dos vivos, né, irmãos? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus que está ali no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22 a seguir. O título da mensagem é A Blasfêmia dos Fariseus, amém? Eu gostaria de falar sobre a união dos demônios e a divisão do povo de Deus, amém? Trouxeram-e então endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Interrogação, perguntou Jesus. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. É consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, se é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Irmãos, então nós vemos aqui, igreja, uma palavra maravilhosa. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele está falando a respeito da divisão, né, irmãos? A divisão entre o povo de Deus e o povo, amados irmãos, ali, os fariseus. A palavra de Deus fala que Jesus operou aqueles grandes sinais ali, libertando aqueles homens cativos. Jesus ali operou aqueles grandes sinais ali, amados irmãos, libertando aquele homem endemoniado, várias pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, né, com demônios de surdez, de cegueira. E então, amados irmãos, ali Jesus mostra que, pelo fato dele sondar os pensamentos, ele ouvia, como com grande voz, os fariseus blasfemar, murmurar em seus corações, dizendo, ele expulsa demônios por poder de Beelzebu. E Jesus fala, como pode um demônio expulsar o outro? Pois um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Então, amados irmãos, e ele fala, porventura pode dois valentes morar no mesmo lugar? Jesus Cristo está falando, porventura pode, amados irmãos, dois homens valentes morar na mesma casa e eles, amados irmãos, serem divididos contra si, eles, amados irmãos, se guerrear contra si e subsistir? Então a palavra de Deus está nos mostrando, igreja, que a divisão é a principal causa de destruição entre o povo de Deus. Jesus mostra aqui, amados irmãos, nesta passagem em Mateus 12, 22, que até os demônios são unidos, igreja. E o que espanta muitas pessoas, eles pensam que os demônios são contendeiros entre si, não. Os demônios, eles são muito unidos entre si. Eu não vou falar que não tem, mas pelo que eu já li de Bíblia, eu nunca vi um demônio guerrear contra si mesmo, e nenhum anjo de Deus contra si mesmo. Mas nós vemos os irmãos contendendo contra os irmãos.
nós vemos irmãos que pregam a sã doutrina, contendendo contra irmãos que também pregam a sã doutrina. Nós vemos irmãos que se entrega a Deus para ir buscar as almas e levar até a Jesus, contendendo entre irmãos que também fazem o mesmo trabalho. Porque ali Satanás, amados irmãos, para a igreja entender como que Satanás trabalha, Satanás ele não trabalha com a divisão, igreja, entre si, não. No reino de Satanás ele não tem divisão. Os demônios são muito unidos, pelo contrário do que muitos imaginam, né, que eles são bem divididos, contendeiros entre si, não. Eles são muito unidos, irmãos. Os demônios eles são muito articulados. E, amados irmãos, eles é como se fosse uma facção rival. É como se fosse ali naqueles prédios que os irmãos estão vendo ali, fosse uma facção rival, um grupo rival de traficantes que contendesse contra esse outro lado aqui, ó. E o que que eles faziam? Eles se uniam ali, faziam a reunião deles ali naqueles prédios ali, né? Se armavam até os dentes, faziam uma reunião bem organizada e combinavam entre si, ó. Nós vamos invadir ó, aquele bairro lá, o Paraíso das Piaba. Nós vamos invadir o Paraíso das Piaba. Nós vamos sair aqui do Cristal, ali é Cristal, aquele prédio lá, aquele prédio. Nós vamos sair aqui do Cristal, entendeu? Às meia-noite. E vamos passar pelas vielas ali embaixo, aqueles becos, vamos atravessar e vamos invadir aquelas casas, tudo lá. Entendeu? E quem nós encontrar pela frente, nós vamos matar. Entendeu? Então essa é a função de Satanás. Eles se unem para provocar baderna, destruição, morte, dor, sofrimento, contenda, divisão. Mas eles mesmos são unidos. Então quando esse grupo rival invade um bairro, uma cidade, provoca grande contenda, divisão. Aí quando a gangue rival invade um bairro, uma cidade, uma vila, uma favela, né? Aí os moradores começam a se contender entre si. Os jovens que estavam ali no crime ali começam a se contender entre si. Ah, mas a culpa é sua, foi você que foi lá meter as caras com a mulher de fulano. Ah, não, é você que deu mole, você que foi lá e conversou fiado demais. É por isso que eles vieram aqui, agora fulano morreu, então nós vamos pegar você. E é assim. Aí o grupo rival sai, entre aspas, ali, ileso, e fica contenda semeada naquele bairro. O prejuízo, a morte, a destruição e a divisão entre os próprios moradores do bairro, onde eles se dividem. E quando eles começam a se dividir, eles ficam mais vulneráveis. E quando essa facção dos predinhos voltar para atacar a facção do Paraíso, dando exemplo, ela vai estar mais vulnerável ainda porque ela vai estar dividida. A facção do Paraíso, eles vão estar divididos entre si, eles não vão ter união, um vai estar querendo ver a derrota um do outro, um vai ter querendo ver a queda um do outro, então eles não vão se defender, eles não vão ter união, enquanto a outra está totalmente unida para o mal, a daqui não está unida para o bem, para se defender e guerrilhar. E aí a destruição é repentina. E assim também a igreja no mundo espiritual. No mundo espiritual, hoje em dia é bem visível nós vermos irmãos que trazem a mesma doutrina, irmãos que trazem a mesma palavra, porém querem provocar a divisão, sendo usados por Satanás, recebendo setas demoníacas. Não que eles estejam endemoniados, mas dando ouvido a Satanás, eles começam a semear a divisão. Eles começam, amados irmãos, a se engrandecer. Uma irmã começa a se achar melhor do que a outra. Um irmão começa a se achar melhor do que o outro. Um irmão se acha maior do que a outra. Outro irmão se acha maior do que o outro. E com essa divisão, quem lucra é Satanás. Porque o próprio Jesus diz que nenhum reino dividido pode subsistir. Né, irmãos? Não tem como nós clamar ao mesmo Deus e ter divisão entre nós e ter vitória, não tem como. E com essa divisão que está dentro das igrejas, dentro das denominações, dentro dos ministérios, um querendo ser mais santo que o outro, tem tirado o foco de Jesus. E hoje em dia, Satanás está conseguindo o que queria. O povo está perdendo o foco de Jesus e estão focando no homem. Irmã, por que você saiu da igreja? Ah, não, porque o pastor fulano falou que aquela igreja ela é assim, assim, assado. Irmão, por que você saiu da igreja? Ah, não, porque a irmã fulana falou que aquela igreja ela é assim, assim, assado. E é isso que Satanás está conseguindo. Aí o povo começa a sair das igrejas sem buscar de Deus, se é da vontade dele ou não dele sair naquele momento, e faz igual Jonas. Querem fazer a obra de Deus em outra terra, em outro lugar, em outro ministério,
e se não é aquele que Deus o revelou para ele. Porque, amados irmãos, Deus tem vários meios de resgatar almas. Tem irmãos que vão ser salvos pelas pregações dos irmãos do tabernáculo. Eu creio que vão ser. Porque tem pessoas que vão ser alcançadas pelaquela palavra. E vão receber aquela palavra e vão buscar o reino de Deus ali. Desde que eles não se ensoberbecem, que os soberbos não herdarão o reino do céu. Tem irmãos que vão ser salvos pelas pregações da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Ainda que eles não dão dízimo. Ainda que eu fui convencido pelo Espírito de Deus que o dízimo é bíblico, que quem não dá rouba a Deus. Mas se eles não foram convencidos assim, eu creio que eles também vão ser salvos. Muitos ali vão ser salvos. Porque tudo que eles creram na Bíblia, tudo que eles esforçaram, tudo que eles buscaram de Deus e foi revelado a eles, eles colocaram em prática. E aqueles que colocou em prática, eles esforçaram o máximo, é o grande mandamento. Jesus disse, o grande mandamento é este: amai o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de todo o vosso coração. Então, se a pessoa se esforçou o máximo, se entregou de todo o coração, e tudo que ele conheceu de Deus, ele pôs em prática na vida, e esforçou para pôr em prática, igreja. Segundo a palavra de Deus, nós não vemos condenação para esse tal. Vou fazer uma espécie de parábola, um exemplo. Irmãos, suponhamos que, deixa eu ver que está visível aos irmãos, aquele telhado lá, ó, aquela casa lá na frente, lá de zinco lá. Suponhamos que Deus manda, Deus me dê esse caminho para me seguir, é o mesmo caminho que todos têm que seguir. Só que Deus me deu 4 sacos de cimento para levar daqui até lá. Porque Ele sabe que eu, usando toda a minha força, eu consigo chegar lá com esses 4 sacos de cimento. Mesmo que cansado, sofrendo, mesmo que passando por aflições, mesmo que às vezes eu pensando que eu não vou conseguir, mas se eu esforçar o máximo, dedicar o máximo e alimentar do Espírito de Deus da maneira correta que deve ser alimentado, eu vou ter força suficiente para levar esses 4 sacos até aquele telhado lá. Ponto. Então eu consigo, usando toda a minha força, levar 4 sacos de cimento até aquele telhado de zinco lá. Mas suponhamos que o irmão João, ele usando toda a força dele, Deus que o criou sabe quanto peso ele consegue levar, ele usando toda a força dele, ele consegue levar 2 sacos de cimento daqui até lá, sofrendo as mesmas dores, passando as mesmas agonias, as mesmas angústias, e tendo que se alimentar o máximo da palavra de Deus também para ter força. Mas só que, então eu levo esses 4 sacos de cimento, o irmão João também, ele leva, e nós alcançamos até o final. Quem se esforçou mais, irmãos? Eu ou o irmão João? Eu levei 4 sacos, o irmão João levou 2. Quem dedicou mais? Hein, igreja? Irmãos, se for olhar por peso, eu levei mais peso. Mas se for olhar por força, por condições físicas, por capacitação, eu levei, amados irmãos, o que eu conseguiria levar. O máximo que eu consegui levar foi 4 sacos, então eu levei e Deus se agradou. O irmão João, da mesma maneira, o máximo que ele conseguiu levar é 2 sacos e Deus se agradou, porque Deus sabe da força dele, Deus sabe que ele usou toda a força. Então Deus vai se alegrar com nós dois, porque nós, usando todas as nossas forças, nós chegamos até o final e não desistimos. Mas, se eu começar a olhar para o irmão João, que está levando 2 sacos e eu 4 sacos, eu vou perder o foco, que a meta é eu levar esses 4 sacos até aquele telhado de zinco, até o final. E eu vou desfazer dos meus fardos ali, que não estão pesados, era o suficiente para me levar, porque eu estou começando a olhar a vida do irmão João. Ah, seu irmão João está fazendo menos do que eu. O irmão João santifica menos que eu, faz menos visita do que eu. O irmão João expulsa menos demônios do que eu, cura menos pessoas do que eu. E se eu começar a olhar para a vida do irmão João, eu vou esquecer a minha. E ali eu vou enfraquecendo na fé, vou perdendo o foco, vou desanimando e vou desfazendo dos meus sacos. E às vezes eu vou estar levando ali 2,5 sacos, aí eu vou olhar para o João e vou me sentir e pensar que eu estou fazendo bem. Eu vou pensar que eu estou fazendo correto, que agrada a Deus, porque eu olho para o irmão João e falar, ele está levando só 2, eu ainda estou levando 2,5, estou fazendo mais do que ele. Aí quando chegar naquele dia, lá no final, aí Jesus fala comigo assim, Márcio, cadê a obra que eu ordenei tu fazer? Cadê os fardos que eu te dei para carregar?
Ah, Senhor, estava pesada, eu disse de um saco e meio. Márcio, mas eu mandei você trazer 4 fardos, Márcio. Porque eu sei que você tinha capacidade de trazer. Aí de repente eu vejo João entrando lá pro reino de Deus. Mas Senhor, mas tá tranquilo, Senhor. O João levou só 2. O João levou 2 fardos de cimentos. E ele foi salvo, ele pôde entrar, bateu a meta dele. Eu trouxe 2,5, então eu fiz muito mais do que ele. Aí Jesus vai falar comigo assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, que eu vos desconheço. Mas Senhor, eu fiz mais do que o João. Eu carreguei mais fardo que ele, mais carga do que ele, Senhor. Jesus vai falar, o João, com a sua pouca força, ele usou toda a força que tinha e fez tudo que foi possível para me agradar. E até o fim ele trouxe o fardo que eu lhe dei. E tu, tendo mais força do que João, desfez-se dos fardos que eu te dei e quis fazer a tua própria vontade. Porque tu deixou de olhar para mim, para poder olhar para o homem. E é do alto que vem o teu socorro, e é de mim que vem a tua força. Assim diria o Senhor para mim. E assim também dirá o Senhor para vós, irmãos. Irmãos, nós não podemos parar por causa do homem. Irmãos, nós não podemos, amados irmãos, acatar essas palavras de desânimo. Irmãos, nós não podemos se abater, nós não podemos desanimar, porque tem pessoas que não estão levando a palavra de Deus a sério. Nós não devemos ficar examinando a vida alheia. A palavra de Deus fala que examinai o homem a si mesmo. A palavra de Deus fala bem clara, igreja, que nós devemos examinar a si mesmo. Muitos querem falar de fariseus sendo fariseus. Muitos, amada igreja. São milhares de irmãos. A gente vê pessoas pregando sobre fariseu, sobre joio, e às vezes ele mesmo é o joio, ele mesmo é o fariseu. Às vezes eu estou pregando sobre o fariseu zarismo e eu mesmo estou sendo fariseu, porque eu mesmo fico me justificando. Ao invés de eu examinar a minha vida, eu examino a vida alheia. Você observou que os fariseus faziam sempre isso? Os fariseus sempre deixavam de observar a própria vida para observar a vida alheia. E é por isso que, apesar deles conhecer a palavra, conhecer a verdade, eles nunca tiveram santidade sobre eles. Sabe por quê? Tudo que eles conheciam da Bíblia era igual a Satanás. Só usava a Bíblia para acusar o irmão. Só usava a Bíblia para condenar a irmã, para julgar o próximo, para desanimar, abater. Então você, minha irmã, meu irmão, que está me ouvindo nesta manhã, põe tua vida diante do teu altar. Arrependa-te, lembras onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Ainda dá tempo. Perde o foco do homem, irmão. Perde o foco do ancião. Perde o foco do pastor. Perde o foco do obreiro, do evangelista, do missionário. Perde o foco do teu irmão. Perde o foco do teu filho, da tua esposa. E foque em Jesus. E as demais outras coisas não serão acrescentadas. Porque assim diz o Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. De maneira alguma eu lançarei fora aqueles que vierem até a mim. Amém, irmãos? Então fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né, irmãos? E vamos orar e vigiar, porque os demônios são muito unidos. E você? E nós? Como estamos? Divididos ou unidos? Porque a divisão ela é consequentemente causada por contendas, inveja. Quando Satanás põe inveja no irmão, na irmã de um ministério, ele começa a denigrir a imagem daquele ministério, daquela igreja. Mesmo aquela igreja trazendo a mesma palavra, mesmo aquela igreja dando fruto ao reino de Deus, os irmãos querem denigrir por causa de que? Obras de inveja. E os que mais denigrem essas igrejas são fundadores de ministério e semeia contenda. Semeadores de contenda. E a palavra de Deus fala que não pode o reino ser dividido contra si mesmo. Por exemplo, quantos irmãos que metem, amados irmãos, a língua na congregação cristã no Brasil. E eu creio que foi uma igreja levantada por Deus, apesar de ter outras coisas. Eu creio, Deus tem os meios dele trabalhar. Nós vamos ficar 1000 anos lá com o Pai, lá, ó, 1000 anos na Nova Jerusalém, até que Satanás seja derrotado e lançado no lago de enxofre. E lá muitas coisas vão ser esclarecidas, como diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, tem muitos irmãos que é de Deus e amor e mete a língua nos irmãos do tabernáculo. Os irmãos do tabernáculo
mete a língua nos irmãos da Deus e Amor. Muitos irmãos aí, por exemplo, da Igreja Santidade e Arrependimento, mete a língua na Deus e Amor. E os irmãos da Deus e Amor, eu não vejo metendo a língua neles, né? Eu não vejo falando mal deles, né, irmãos? Abrindo a boca. E a Pai Deus sabe que a língua é o chicote do corpo. Quando fala mete a língua, quer dizer que está batendo, né? Então, o que a palavra de Deus fala, igreja? Que não pode um reino ser dividido contra si mesmo. Se foi Deus que levantou o missionário Davi Miranda para poder edificar a igreja Deus de Amor, por que muitos falam dela agora? Se foi Deus que levantou o pastor Júlio César para levantar a cidade de arrependimento, por que vamos falar dela agora? Se foi Deus que levantou o fundador da congregação que está no Brasil, por que nós vamos falar dela agora? Isso está trazendo uma divisão. Isso está trazendo, amados irmãos, uma perca de controle. E a gente vê irmãos apagados, saindo de igrejas para poder seguir homens. Se você é tão santa, minha irmã, se você é tão santo, meu irmão, é tão luz, por que tu não ficou em meio à treva? A luz foi feita para ficar no meio da treva mesmo, porque se a luz não estiver ali em meio às trevas, ela não vai ter utilidade nenhuma. Nós temos que ser luz em meio às trevas. Jesus é a luz do mundo. Por que ele é a luz do mundo? Porque o mundo é treva. Mas se Jesus sair do mundo com o teu Espírito Santo, as trevas não vão se converter em luz. Então nós que somos luz temos que ficar assim, aonde vem o escândalo, aonde está o pecado, para nós trazer o testemunho de Cristo Jesus e aquelas almas serem salvas, serem libertas. E não se acovardar como Jonas quis fazer. Jonas viu que pregar em Tarso seria mais fácil que conviver e pregar em Nínive, porque o pecado em Nínive era muito mais escancarado. E Deus repreendeu Jonas, porque Deus tinha capacitado Jonas, Deus tinha dado ele capacidade suficiente para ele ficar em Nínive e ganhar aquelas almas para o reino de Deus. Então você, minha irmã covarde, meu irmão covarde, que estão fugindo das igrejas, indo para lugares que arrotam grande santidade, vigiem. Porque se Cristo não vier sobre as nuvens ainda hoje, ainda por esses dias, esses mesmos escândalos que tem em todas as igrejas, congregação, tabernáculo, PDA, Família de Jesus, as igrejas que eu creio que trazem uma palavra de salvação, tem muitas outras, né, irmãos? Tem milhares, tem milhões, né, que pregam a verdade, que almas vão ser salvas através das ministrações ali. Né, irmãos? Esses escândalos vão vir. Um bebê assim que nasce, ele é puro, mas depois que chega na sua adolescência, ele começa a contaminar com o mundo. E assim é qualquer igreja. Assim que funda, é normal ver o povo ali tudo em comunhão, em santidade. Mas com o passar do tempo, o inimigo da seara vai lá semear o joio que Jesus falou. E ali vai vir os escândalos, vai vir as divisões, vai vir as dissensões. Ali vai ter pessoas enviadas de Satanás dentro de todos os ministérios. E é onde nós temos que vigiar, amém? Então fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes para a honra e glória do Senhor, amém? Irmãos, vigiem, irmãos, foca. Jesus tem que ser o centro das nossas atenções, o centro da nossa vida. Nós não devemos seguir diretoria, pastores, obreiros, nós devemos seguir Jesus. Porque esses homens que hoje falam, rodam, expulsam demônios e curam enfermos, são todos homens falhos e pecadores. E se por um minuto de distração que eles tiver, Satanás pode induzir qualquer um de nós a cair em adultério, em prostituição, em homicídios, em mentira, em furto e qualquer outra prática pecaminosa. Porque assim foi com Davi e com nós também não será diferente se nós não vigiarmos. Assim foi com Sansão e com nós também não será diferente se nós não vigiarmos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?